Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ano novo, vida nova, desta vez novas tarefas e novos desafios. Neste novo vídeo eu vou falar-vos sobre malas para a máquina de cozer. Primeiro porque tinha surgido já a necessidade de transportar as máquinas, como era o meu caso, portanto ao ter várias formações exigia-me levar máquina muitas das vezes para compensar algumas lacunas ou falta de material de algumas formandas, portanto nessa necessidade surgiu então aqui a ideia de criar uma mala e depois uma das minhas formandas deu-me então esta sugestão, portanto para ela também este vídeo aqui com determinadas indicações para iniciantes, para aqueles que estão ainda a iniciar este tipo de montagem, porque requer aqui algum cuidado, alguma atenção na execução. Eu vou mostrar o desenho das três malas, portanto da mala S, que é a mais pequena, da mala M e da mala L. No caso aqui em concreto, a mala S aplica-se a todas as máquinas domésticas, uma vez que o standard de medida é o mesmo para todas. Podem eventualmente as máquinas ser mais largas ou mais altas, conforme aquilo que vocês tiverem, depois adaptam o desenho em si, portanto o desenho pode ser o mesmo aumentando na altura ou na largura conforme aquilo pretendido. Aqui a nossa M, portanto, é maior, portanto já é dedicada a máquinas um bocadinho maiores, como é o caso da minha Singer Legacy SE300, portanto se por acaso vocês tiverem máquinas deste calibre, desta dimensão, podem utilizar esta mala. Esta primeira mala podem também utilizá-la como mala de maternidade, a segunda mala pode ser considerada uma mala de viagem até 10 kg, portanto com estas dimensões, e a mala XL pode também ser utilizada como mala de viagem, que eu até aconselho mais, portanto porque o desenho é muito grande e tornar-se-ia incómodo se levarmos realmente muito peso dentro daquela mala sem o trolley. A posteriori vou deixar aqui o desenho da mala para o trolley, porque também já o tenho pré-concebido, portanto o esboço está realizado e vamos deixar o vídeo depois então aqui no seguimento, no nosso alinhamento de vídeos do canal. A ter em conta, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, se este tipo de conteúdo é aquilo que procuram aqui no YouTube ou nas redes sociais, já sabem, subscrevam o canal, deixem o seu comentário se assim o entenderem e deixem por favor o vosso like, ajudam imenso na divulgação deste canal. Vamos então trabalhar. Ora, vamos lá então ao desenho da nossa mala S, portanto esta mais pequeninha que temos aqui. Vamos então passar ao desenho principal, portanto das frentes, e nós temos aqui uma bolsa de 30 por 44. Eu vou desenhar metade, portanto vou desenhar 30 cm de altura, estou só a esquadrar. E como temos 44, portanto eu vou traçar 22. Portanto, traçamos então aqui 44 centímetros, que neste caso, como vai ficar na dobra, portanto serão 22 por 30 de altura. Aqui em cima vamos fazer uma ligeira redução, portanto eu vou marcar aqui 2 centímetros e vou fazer entrar aqui a curva nestes 2 centímetros, portanto para reduzir já aqui um bocadinho ligeiramente a bolsa. Agora com a minha régua curva faço então aqui o traçado e automaticamente temos aqui então a nossa zona curva. Aqui será a dobra, portanto a partir daqui recortamos com o tecido dobrado e recortamos 2 vezes. O nosso bolso vem mais ou menos a 17 cm de altura, portanto marcamos 17 cm de altura. Aqui fazemos exatamente a mesma coisa, portanto marcamos 17 cm de altura e esta parte passamos com papel vegetal a outro tecido para depois poder fazer o corte. Atenção que o bolso também se corta na dobra. Portanto aqui já temos a nossa parte frontal e traseira, portanto é igual, com a medida que vamos interpretar daqui. Portanto as nossas laterais agora vão ser de 49 por 8 ou de 50 por 8. Como é que nós fazemos isto? E estas são as laterais que vão incluir o fecho. Portanto eu traço aqui uma faixa de 50 centímetros e vou traçá-la de 8.
Portanto, 8, 16. Vocês podem traçar maior. A questão é, se vocês traçarem estas laterais do fecho com X centímetros, na base devem fazer corresponder. Porque aqui estamos a cortar duas tiras de 8, o total será 16. Ao cortar, vamos tirar 1 centímetro, ou melhor, vamos dar 1 centímetro de margem de costura, portanto, para meter o fecho. Automaticamente, suponhamos que isto são 16 centímetros. Portanto, toda a nossa base tem que ter 16 centímetros. A questão aqui é, tiras duas vezes para o fecho, que é para nós sabermos. Portanto, ok, se ela tem aqui 8 centímetros, mais 8 centímetros faz 16, portanto, isto que nós temos aqui, mostra, Guilherme, se faz favor, portanto, 8 centímetros daqui e 8 centímetros daqui, dá 16. Aquilo que eu vou ter aqui tem que corresponder exatamente a essa medida. Portanto, vocês podem calcular o contorno de todo o nosso espaço e cortar a tira até aqui, portanto, meter o fecho e depois fazer, fechar, digamos assim, a partir do fecho por aqui fora e deixar as duas faixas costuradas até baixo, ou fazer depois como eu fiz, portanto, criar aqui um acrescento, uma parte extra. Ok, temos então a nossa base, temos as tiras para o nosso fecho. O fecho, vocês já sabem que devem marcar a parte central da tira e do fecho para fazer coincidir. Imaginando que o nosso fecho vem até aqui, se vocês quiserem fazer esta tira de todo o comprimento, o que vocês fazem é medir todo este contorno do nosso desenho e cortar essa mesma medida com os 8 centímetros em cada tira. Portanto, cortam as duas tiras com o total do comprimento da peça. Se medirem por este desenho, não se esqueçam que é o dobro, portanto isto é só metade, têm que multiplicar por 2. Ora bem, vamos à parte da base. Portanto, a nossa base já sabemos que tem que ter 16 centímetros e aqui diz-nos que é por 44. Portanto, porque aqui era 22, obviamente vai ficar 44. Vamos então aos 44 centímetros por 16, portanto que foi a medida que nós encontramos ali antes. Portanto, ok, esta será então a nossa base, 16 por 44. Se cortarem aqui com 1 centímetro de margem de costura, aqui cortam com 1 centímetro de margem de costura. E as alças, indicamos aqui que devem ser de 30 por 10, isto é, 30 centímetros por 10, depois costuramos a metade, isto se o tecido permitir, obviamente. Portanto, 30. E agora vamos encontrar aqui os 10 centímetros. Atenção que a alça de 30, porque está na dobra, ok? Portanto, aqui a dobra e cortamos 4 vezes, se cortarmos esta peça para encarar com outra, e cortamos 2 vezes, se cortarmos então aqui os 10 centímetros para costurar. Depois depende também do material que formos utilizar. Se precisarmos, por exemplo, deste material frente e frente dos dois lados, vamos encarar com o viés, cortamos 4 vezes, portanto juntamos peça com peça, do reverso com o reverso e fazemos a colocação do viés à volta. Se por acaso fizermos a costura dobrado, portanto se este tecido dobrarmos assim a meio, cortamos só 2 vezes. Esta será então a indicação que temos aqui para a nossa peça S. Ok, vamos lá então ao traçado da nossa malinha M. A nossa mala M, à semelhança da outra, tem algumas diferenças, portanto eu vou traçar só metade. A nossa altura será de 32 centímetros, a anterior era de 30, esta, portanto, são 32 centímetros. E de largura são 25, portanto eu vou traçar, ou melhor, de largura são 50, mas eu vou traçar 25, porque vou traçar metade do nosso desenho. É uma forma de poupar papel, portanto aqui 25. Ok, temos então aqui traçado já o nosso retângulo, portanto recordem, 30 de altura, ou melhor, 32 de altura e 50 de largura, que no nosso caso traçamos 25, e agora aqui em cima vamos reduzir 1 centímetro,
E este centímetro eu vou utilizar para reduzir o tamanho da mala, portanto aqui na parte superior, e aquilo que eu vou fazer é nada mais nada menos do que com aqui a minha régua curva, portanto fazer aqui uma reduçãozita na parte superior, porque assim a minha curva fica acentuada aqui com 1 centímetro pelo menos e reduz o tamanho da minha mala, faz com que ela não fique tão aberta para as laterais. Portanto, isto para ter este desenho. Depois, se nós queremos um bolso à semelhança daquilo que temos ali na nossa S, vamos traçar 18 centímetros, por exemplo, de altura, tanto de um lado como de outro. Atenção que o bolso é opcional, portanto vocês fazem como a entenderem. Os 18 centímetros traçamos aqui então, e este quadrado junto, depois no papel vegetal, cortado na dobra, dá origem a um bolso inteiro, como o que nós temos na nossa malinha S. Portanto, a parte superior vamos deixar assim de momento. Se vocês quiserem uma pala, tenham em atenção a largura do bolso e desenham a pala, como nós vamos mostrar já na nossa mala XL. E agora aqui aquilo que nós vamos fazer será desenhar então a nossa base. Portanto, se temos aqui 50 centímetros de comprimento, vamos traçar uma reta de 50 centímetros. De largura, definimos que a nossa base vai ter 21 centímetros. Atenção que estas medidas eu defini em função daquilo que é a minha máquina, mas vocês depois definem aquilo que vos for mais prático. Portanto, 21 centímetros. E atenção aqui, se eu tenho 21 centímetros, vou ter que ter 21 centímetros de largura no resto da peça, que é para depois encaixar, portanto, aqui com a minha mala. Portanto, esta será a base, será de 21 por 50. E aqui temos 50 por 32. 32 de altura, 50 de largura. E a base 21 por 50. Ok. Vamos então traçar agora as nossas peças para o fecho. Nesta peça em específico, eu tracei a zona do fecho de uma forma diferente, uma vez que a máquina na parte superior era muito mais estreita do que na parte inferior. Aquilo que eu fiz foi adaptar a minha peça àquilo que era a realidade. Portanto, eu tracei a minha zona do fecho, portanto, o meu fecho, vou ter que medir aqui, porque eu não apontei essa medida, portanto, vamos fazer de conta, não é? Isto, vamos agora calcular onde é que nós queremos o fecho. Portanto, imaginemos que vem aqui até à zona do bolso. Um pormenor a terem atenção, portanto, se vocês vão fazer isto, tenham em atenção não ter o material demasiado justo, portanto, não metam um fecho pequenito só na parte superior, porque depois não vai abrir a bolsa e não vai ser fácil meter a máquina dentro, isto se fizerem a bolsa para uma máquina de cozer. Portanto, no caso 34 centímetros, e atenção que é só metade. Portanto, eu vou traçar aqui como se o meu fecho viesse até esta zona, portanto 34 centímetros. A minha largura acabei de dizer que tinham que ser 21, portanto aquilo que eu vou fazer é traçar 21 centímetros aqui na base. E eu digo vou traçar na base porque eu vou fazer a adaptação que fiz para a minha mala. Pode parecer um bocadinho mais complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Portanto, 21. Agora, malta, metade de 21 é 10,5, certo? Portanto, eu vou traçar aqui 10,5. Porquê é que eu estou a dividir isto a meio? Portanto, porque à partida eu vou introduzir aqui o meu fecho, mas não é só por isso. Portanto, aqui neste extremo eu vou pôr, por exemplo, 8 centímetros de cada lado, que foi o que eu fiz aqui no meu caso. Portanto, porque eu quero que na parte superior o meu fecho seja mais estreito, quero que esta parte seja mais estreita,
e aquilo que eu vou fazer é até ao fim da minha zona, portanto, atenção que isto é a medida até aqui, depois precisamos desta medida até cá ao fundo, exatamente a mesma peça para acrescentar. Portanto, aquilo que eu faço é afunilar desta forma. Portanto, aqui a gente recorta, certo? Esta zona será a zona lateral esquerda, esta zona será a lateral direita e aqui no centro é onde vamos fazer a costura do nosso fecho. Portanto, aqui, nesta parte, isto cortamos fora e esta parte, que será a parte do centro superior, vai ficar mais estreita. Portanto, cortamos isto na dobra e automaticamente conseguimos incluir isto no fecho. O que é que nos falta? Portanto, a medida que nós temos daqui até aqui, que aqui indica-me que são 18 centímetros, e traçamos um retângulo de 18 centímetros pelo total que já temos aqui. Portanto, aqui é dar continuidade àquilo que já temos. E estes retângulos serão costurados depois à parte e cortam-se duas vezes, ok? 18 centímetros, portanto, que é aquilo que temos aqui, ou melhor, 18 centímetros, que é aquilo que nos falta aqui, e cortamos aqui duas vezes 18 centímetros. Portanto, aqui já tínhamos praticamente tudo, à exceção das alças. Portanto, as nossas alças aqui poderiam ser à mesma de 50 por 10, 30 por 10, conforme aquilo que nós quisermos. Se quer andar com um saco mais cá em cima, se andar com um saco mais lá em baixo. Portanto, esta foi a adaptação que eu fiz para que o meu saco, é a única diferença aqui à parte do tamanho, para que o meu saco fique mais estreito na parte superior. Ok. Vamos então passar aqui ao nosso traçado. Atenção que o nosso traçado corresponde nada mais nada menos do que a estas medidas neste desenho de bolsa, portanto, se vocês quiserem adaptar o desenho depois já vai em função daquilo que realmente vocês pretenderem, vai a gosto. Vamos fazer o traçado de um retângulo de 56 por 35. Estas medidas são exageradas, dado que eu somei 2 cm aos 54 da minha máquina, mais 2 à altura, portanto dava 54 com 33 e eu somei 2 cm para também ter espaço para subir e descer a máquina sem que ela esteja muito justa, sem que esteja ali forçado. Portanto, somei 2 cm, que no caso de roupa seria a margem de vestibilidade, neste caso será a margem de encaixe. Portanto, vamos traçar então aqui nada mais, nada menos do que o nosso retângulozito. Agora, para que se veja melhor, eu vou afastar assim ligeiramente. Portanto, tenho que tratar de traçar aqui 35 centímetros de altura. Estou a fazer assim que é para esquadrar com o limite da folha para ficar mais certito. E preciso de 56 centímetros. Também temos sorte porque a minha régua é de 60. Ui, sem pintar o dedo. 56 centímetros. E agora vamos precisar traçar então aqui também o nosso limite. Este será mais ou menos o desenho da nossa máquina, incluindo já a altura que necessitamos e tudo mais. Portanto, agora aquilo que nós precisamos aqui é arredondar os cantos do nosso saco. Não precisamos arredondar muito, portanto precisamos fazer aqui um arredondamento ligeiro. No caso, podíamos também fazer a parte inferior mais larga do que aquilo que temos aqui na parte superior. Portanto, basicamente, isto seria a frente da nossa peça. Aqui não temos qualquer dificuldade, eu vou passar assim de longe que é mais fácil para vocês visualizarem. Portanto, aqui fizemos o encaixe das nossas esquinas em redondo, pode ser mais ou menos acentuado conforme aquilo que se pretender. E agora vamos calcular então aqui
o bolso frontal. Portanto, eu aqui no meu desenho, a minha ideia original seria passar o bolso já na costura lateral e deixar um bolso com elástico. Vocês podem colocar, portanto, fazem a mesma largura daqui a aqui, com menos altura, portanto, vocês calculam mais ou menos aqui a meio, por exemplo, da nossa altura, e deixam então aqui excesso de tecido, costuram dos lados e colocam um elástico de forma a que ele depois possa abrir. No caso, eu quero um bolso mais rígido, portanto um bolso que abra e fique como uma extensão da mala. Portanto, aquilo que eu vou fazer é entrar 5 a 10 centímetros aqui, talvez 10 centímetros, não, 5 aqui parece-me adequado porque também, ao fim e ao cabo, depois vamos desperdiçar muito espaço de bolso e não é a minha intenção. Portanto, entramos aqui 5 centímetros e agora vamos calcular uma altura que seja razoável para o nosso bolso, tendo em conta que eu pretendo que o meu bolso abra e pretendo que ele tenha pala. Portanto, eu vejo aqui nos 20 centímetros uma boa opção. Evidentemente, se vocês vão fazer um desenho personalizado, vocês vão adequar aquilo a que vocês realmente querem. Portanto, eu vou traçar aqui então também com 20. Este seria nada mais nada menos do que o nosso bolso. Será um bolso de 5 centímetros de afastamento do nosso limite, 20 centímetros de altura e a mim dá-me 46 de largura. Portanto, aqui o meu bolso, vou só apontar para o caso de quererem copiar, de 20 por 46. A pala tem que ser nada mais nada menos do que pelo menos até aqui, portanto 5, 10 centímetros e tem que ter exatamente a mesma largura de 46 centímetros, ok? Portanto, em relação aqui, acho que está. No caso da nossa pala, vamos também bordar o nome, portanto, tal e como vemos aqui no nosso desenho, portanto, à partida já sabemos que tem que deixar ali uma margenzita até para que o nome fique bem enquadrado e tudo mais. Portanto, isto seria a parte da frente do nosso desenho. Agora temos aqui um caso mais complicado. Portanto, nós já entendemos que este desenho de fora, portanto, cortando isto aqui, ok? Pode ser mais arredondado conforme a vossa máquina, pode ser, não sei, reto, conforme vocês quiserem. Se por acaso fizerem reto, que corresponde mais ao desenho do nosso trolley, portanto o desenho ficaria mais deste género, aquilo que eu aconselho a fazer é que façam o fecho aqui em cima, portanto que cortem a parte de trás já com o excedente da parte superior. Portanto, recordem que isto ficaria em forma de caixa. Por exemplo, entendam aqui a parte roxa como a continuação daquilo que vem por trás e fariam o corte assim, portanto, até aqui, de maneira a que aqui incluíssem um fecho. Onde eu vou passar agora com a caneta, portanto, se fizerem desta forma, entendam que é mais fácil fazer o fecho aqui, desta forma, portanto, daqui até aqui, costurar antes, obviamente, de fechar e deixar o fecho já aqui preparado. No caso de quererem fazer quadrado e de quererem fazer este desenho. Portanto, no caso, eu vou fazer este desenho assim e ao fazer este desenho assim, vou deixar a largura em outra peça para depois poder incluir o fecho, que é o que vamos calcular agora. Portanto, entendamos que no nosso desenho, mais ou menos à altura do bolso, eu vou fazer uma marca para incluir depois aquilo que é a nossa lateral. Podemos fazer de duas formas. No exemplo que temos aqui, portanto, neste saco que eu já tinha aqui feito, eu cortei a minha faixa do fecho totalmente de acordo com a minha peça frontal, exceto deixando aqui a parte do fundo. Portanto, eu calculei a parte do fundo, portanto, como vocês podem ver, deste extremo até este extremo, com a largura necessária em todo o contorno, portanto que já sabemos que é de 26 mais 2, vou fazer de 28, 30, talvez seja mais fácil de fazer 30. Portanto, aqui o que nós temos é a base do fundo com o total da nossa largura, depois, com o total do comprimento da nossa base, com o total da largura necessária, no nosso caso isto é obviamente mais pequeno, isto é um bolso de maternidade, e fizemos então
o corte desta peça, portanto o total da largura dividido em 2, para poder dar aqui para incluir o fecho, porque nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, portanto vamos incluir o fecho também na nossa parte central, com forro, recordem, com forro. Portanto, no meu desenho agora, aquilo que eu vou fazer é deixar as duas marcas, portanto calcular aqui mais ou menos a altura do bolso, que será a zona onde eu vou deixar o top do fecho, portanto o fecho só vem até ali aquela zona. Posso calcular então com a régua todo o contorno e cortar uma peça só de ponta a ponta e depois uma por separado em duas faixas para a parte superior, ou posso fazer como tenho no exemplo anterior, portanto até à base eu somo todo este contorno e corto duas faixas de 15, portanto para poder meter o fecho no meio. No nosso caso vamos trabalhar com este top, portanto centrem como quiserem, façam como quiserem, mas localizem um ponto para fazer depois o cálculo. No meu caso eu vou calcular aqui a altura do bolso. Porquê? Porque é mais cómodo para mim, basicamente é isso. E agora com a minha fitinha eu faço a soma, temos 20, eu acho que me enganei, foi a medir, gente, porque estava a parecer uma faixa muito pequena para um contorno destes e acho que me enganei realmente a medir. Como esta